Olá pessoal, tudo bem? Então, resolvendo aqui a nossa terceira avaliação. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, por favor, entre em contato, certo? Então, a primeira questão, eu tinha uma função e eu pedia para vocês encontrarem o valor de C tal que o limite dessa função quando t tende a 2 exista. Tá? Quando é que esse limite vai existir? Quando os limites laterais forem iguais, né? Ou seja, quando o limite dessa função quando t tende a 2 pela esquerda foi igual ao limite dessa função quando t tende a 2 pela direita, né? Vamos calcular o limite dela quando t tende a 2 pela esquerda. T tendendo a 2 pela esquerda, tendendo a 2 por valores menores que 2. Né? E aí a função é definida como sendo 4 menos meio de t. Então eu quero saber o que acontece com isso aqui, com essa expressão, com essa função, quando t se aproxima de 2. T se aproximando de 2, ó, isso aqui vai se aproximar de 1, 4 menos 1, 3. Então, para esse limite bilateral existir, os limites laterais têm que ser iguais. Ou seja, o limite... Vou calcular agora o limite dessa função com t tendendo a 2 pela direita. Então, estou vindo por valores maiores que 2. A função é raiz de t mais c. Quando t se aproxima de 2, isso aqui vai se aproximar da raiz de 2 mais c. Para o limite bilateral existir, esses dois limites aqui, ó, eles têm que ser iguais. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a 3. Então, C vai ser igual a quanto? 7. Essa é a resposta da primeira questão. Tá? Na segunda questão, eu tenho uma função. Quero encontrar a equação da reta tangente ao gráfico dessa função quando x for igual a 1. Então, para encontrar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e da inclinação. A inclinação da reta tangente é o quê? É a derivada dessa função, calculada em x igual a 1. Então, a primeira coisa é derivar essa função. Aplicando aqui a regra da cadeia, né? Deriva a função de fora. Vai ficar 1 no expoente, vezes a derivada da função de dentro. Porque aqui eu tenho um quociente, né? Então, aplicando a propriedade do quociente, eu tenho a derivada do numerador, que vai ser 1, vezes o denominador, então x mais 2, menos, é agora o contrário, né? A derivada do denominador que vai ser 1 vezes o numerador, então eu vou ter x menos 5, dividido pelo denominador elevado ao quadrado. Esse x, ó, vai cancelar com esse x, menos com menos 5 eu vou ficar com mais 5, com 2 vai dar mais 7, vezes 2, 14. Então eu vou ter 14 vezes x menos 5. No denominador, multiplicação de potências da mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Né? Então, se eu jogar o x igual a 1 aqui, eu vou estar encontrando a inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 1. Se a gente jogar aqui o x igual a 1, a gente vai obter menos 56 sobre 27. Essa é a inclinação da reta que eu quero encontrar. A equação da reta é essa, né? Y menos y0 m vezes x menos x0. Então já tenho a inclinação e o ponto. Quando o x for 1, quem que vai ser o valor da função? Quem que vai ser o y? Basta eu jogar aqui, ó, x igual a 1. Quem que vai ser o f de 1? A gente fizer as continhas aí, 16 sobre 9. Então basta jogar aqui, ó. Esse é o y0. Aqui eu tenho a inclinação.
x menos 3x0. Já organizando os termos, a gente vai ter que y vai ser igual a menos 56 sobre 27x mais 104 sobre 27. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 1. Certo? Terceira questão. Tem uma outra função aí, x ao cubo menos 3x. Na letra A eu peço para vocês encontrarem para que valores de x essa função é crescente, para que valores de x essa função é decrescente. A gente obtém isso a partir da derivada da função, do sinal da derivada. Então, derivando essa função, eu vou ter 3x ao quadrado menos 3. Para que valores de x, isso aqui vai ser positivo. Quais são os valores de x que satisfazem essa desigualdade? Eu vou ter que ter o x ao quadrado maior que 1. Né? X ao quadrado maior que 1. O x tem que ser maior que 1 ou menor que menos 1. Então, nesse intervalo de valores de x, a função é crescente, porque a derivada de primeira ordem vai ser positiva. Para que valores de x, a derivada de primeira ordem vai ser negativa. X ao quadrado menor que 1. Então, eu vou ter o x entre menos 1 e 1. Para valores de x entre menos 1 e 1, a derivada de primeira ordem é negativa. Isso significa dizer que a função está decrescendo. Se é côncava ou convexa, então a curvatura é dada pela derivada de segunda ordem. Então, derivando f' de x em relação a x, a gente vai ter 6x, derivada da constante é zero. Para que valores de x, a segunda derivada vai ser positiva? Se o x for positivo. Então, se o x for positivo, a função ela é convexa. Para que valores de x, a segunda derivada é negativa? Para valores de x negativo. Então, a função ela é côncava. Na letra C, um esboço do gráfico, identificando os pontos de máximo e mínimo. Né? Então, para eu encontrar os candidatos a máximo e mínimo de uma função, eu pego a derivada de primeira ordem, que a gente achou na letra A, igual a zero. Então, aqui a gente vai ter dois valores, dois possíveis candidatos para máximos e mínimos da função. Para eu saber se eles são máximos ou mínimos, eu posso aplicar o teste da derivada de segunda ordem. Então, joguei aqui x igual a 1. Isso aqui vai dar um valor positivo. Então, se é um valor positivo, significa que aí eu tenho um ponto de mínimo. Quando eu jogar o outro, menos 1, aqui vai dar menos 6, menor que 0. Então, isso aqui é um ponto de máximo. Então, o esboço, com essas informações que eu tenho, já dá para esboçar o gráfico. Menos 1 e 1. Aqui eu tenho um ponto de máximo. Quando x for menos 1, quem que é o valor da função? Basta jogar aqui. Ó. Quando x for menos 1, o valor da função vai ser 2. Então, eu tenho aqui esse ponto. Quando eu jogar o x igual a 1, vou ter aqui menos 2. É o ponto de mínimo. Eu sei que entre menos 1 e 1 a função decresce. Então, eu venho desse ponto para esse aqui, ó, passando por onde? Onde é que eu intercepto o eixo y? E quando eu jogo x igual a 0, o f de 0 é 0, né? Então, ele passa pela origem aqui, né? Até o x igual a menos 1, a função está crescendo, ó, com concavidade
voltada para baixo, né? O x negativo, a esquerda aqui da origem, a concavidade é voltada para baixo. A partir daqui, a partir daqui ela muda, concavidade voltada para cima, e eu tenho aí o ponto de mínima aqui. Tá? Questão 4. Tem uma função aí de custo marginal. Peço na letra A para a gente encontrar a função de custo total. Então, basta eu integrar a função de custo marginal, né? 3x menos 4 elevado a terceiro. Posso aplicar aqui, por exemplo, substituição. Então, eu posso chamar 3x menos 4 de u. Então, aí eu vou ter que du vai ser igual a 3dx, multiplicando ambos os lados por 4 terços. Eu quero ficar aqui com 4dx. Eu vou ter que 4dx vai ser igual a 4 terços de u. Então, reescrevendo isso aqui em termos de u, 4dx é 4 terços de u. 3x menos 4 é u, então eu vou ter u elevado a terceiro. Isso aqui vai ser igual a 4 terços vezes u a quarta, dividido por 4, mais a constante de integração. Esse 4 cancela com esse. O em termos de x é 3x menos 4, elevado a 4, dividido por 3 mais c. Para encontrar essa constante de integração, é fornecido para a gente essa informação adicional, que o custo de 12 unidades é igual a 20. Então, quando eu substituir na função custo o x por 2, isso vai ter que ser igual a 20. Né? Então, eu vou jogar aqui, ó, o x igual a 2, 3 vezes 2, 6, menos 4 elevado a 4, dividido por 3, mais a constante de integração, isso vai ter que ser igual a 20. Resolvo essa equação e vou achar o valor da constante de integração, que vai ser 44 dividido por 3. Consequentemente, a minha função de custo total vai ser 3x menos 4 elevado a quarta, dividido por 3, mais 44 sobre 3. Essa é a letra A. Na letra B, o custo da gente produzir 4 unidades. Então, basta a gente jogar essa função que a gente encontrou, o x igual a 4. Jogando aqui o x igual a 4, fazendo as continhas, a gente vai chegar no valor de 1.380. Certo? Quinta questão, tem aqui a função demanda, função oferta. Peço o preço de equilíbrio, é o preço que vai igualar a demanda à oferta. S do consumidor e S do produtor. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é igualar a demanda à oferta, para encontrar aqui a quantidade de equilíbrio. Então, para que valores de Q a demanda é igual à oferta? Basta resolver essa equação aqui, né? Aqui eu vou ter uma equação de segundo grau, 4 terços, que é o quadrado, mais 5Q menos 27 igual a 0. Então, aplicando aqui Bhaskara, eu vou encontrar dois valores para Q que vão satisfazer essa equação. 3 e menos 6,75. Como aqui Q, dentro do nosso contexto, representa a quantidade, eu já posso desconsiderar esse valor. E a quantidade que a gente quer é essa daqui, 3. Quando o Q for 3, demanda vai ser igual a oferta. Eu posso jogar o Q ou aqui e vou obter o preço de equilíbrio. Né? Então, se eu jogar aqui, ó, na função demanda, eu vou ter 32 menos 9, que vai me dar aí o preço de equilíbrio de 23. Quem que é o excedente do consumidor? É a área abaixo da curva de demanda e acima da linha dos preços. Como é que eu acho essa área? Através da integral definida.
Eu vou integrar o que eu quero abaixo da linha da curva de demanda. Então a curva de demanda 32 menos Q ao quadrado menos a outra função, né, que está abaixo, que é a linha dos preços, né, a função constante 23. E eu vou integrar isso aqui entre 0 e 3. Certo? Quando a gente fizer essa integral, a gente vai chegar no excedente do consumidor, que vai ser igual a 18. O excedente do produtor vai ser a área abaixo da linha dos preços e acima da curva de oferta. Então eu vou integrar, ó, aqui da cima é o preço, então 23 menos curva de oferta, então menos 1/3 Q ao quadrado menos 5Q menos 5. Integrar entre 0 e 3. Fazendo essas continhas aqui, calculando essa integral definida, a gente vai chegar no valor de 57/2. Esse é o excedente do produtor. E a última questão, tinha uma função de duas variáveis. Na letra A eu peço para encontrar as derivadas parciais dessa função. Então eu vou derivar primeiro em relação a x, mantendo o y constante. Eu acho a derivada parcial da função em relação a x. Regra da cadeia, derivando a função de fora. Subtraindo do expoente, vezes a derivada da função de dentro. Né? Estou derivando em relação a x, y é constante, então isso aqui vai dar 0. E aqui eu vou ter 4xy. 4 vezes 8, 32. Então, 32 xy, 5y cubo. E a outra derivada parcial é derivar a função em relação a y. Né? Forma semelhante, sendo que agora a minha constante vai ser o x. Né? Então aqui eu vou ter 5y ao cubo, 15y ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Certo? Essa era a letra A. E a letra B, se a função é homogênea, então basta eu pegar a função, multiplicar as variáveis independentes por uma constante, aqui t. Então, no lugar que tem y, eu vou ter ty, no lugar que tem x, dx. Né? Se a gente fizer isso, a gente vai chegar nisso aqui, ó. T ao cubo vezes 5y ao cubo mais 2x ao quadrado y. Tudo isso aqui é elevado à oitava potência. T ao cubo elevado a 8, eu multiplico os expoentes. Né? Então eu vou ter t elevado a 24. Isso aqui que está entre parênteses elevado a oitava é a própria função. Né? Então quando eu multipliquei todas as variáveis por t, a função foi multiplicada por t elevado a 24. Então isso aqui é uma função homogênea de grau 24. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, por favor, entre em contato.